Vamos iniciar uma série de comentários às teses vinculantes do TST desse ano de 2025. É isso mesmo que você ouviu. Nós já tivemos em fevereiro 21 novas teses vinculantes do TST. Agora, dia 24 de março, muito provavelmente teremos mais 32 novas teses vinculantes. E algumas delas têm cara de prova. Professor, você vai comentar literalmente todas? Não. Porque tem algumas que de fato são tão específicas que eu acredito que não vão cair em prova. Agora, aquelas principais você pode ter certeza que eu vou comentar aqui para você. Então, sem mais delongas, não quero que esse vídeo fique extenso. Quem é meu aluno já sabe. Tela dividida ao meio, vamos comentar. Simbora, gente. É o seguinte. As duas primeiras teses que eu gostaria de comentar com vocês. Vamos passar o traço aqui, que eu gosto de passar, não gosto de colocar no PowerPoint. Vamos lá. Primeira tese. Impossibilidade de pagamento de FGTS direto ao empregado. Nos casos em que o empregado ajuiza reclamação trabalhista, pretendendo a percepção de parcelas relativas ao FGTS e a respectiva multa, cuidado, gente, não utilize essa expressão multa, mesmo sendo TST, não é tecnicamente correto. O correto é indenização, tá? Respectiva indenização. Os valores... Nossa, professor, quem é você para criticar o TST? Não estou criticando não, tá, pessoal? Mas é só o termo técnico correto mesmo. Os valores devem ser depositados em conta vinculada e não pago diretamente ao trabalhador. Pessoal, isso aqui é uma reprodução do que de fato já está lá na lei número 8.036 de 90, tá, pessoal? O entendimento do TST é na linha própria da lei do FGTS, tá? O empregador, diante, por exemplo, de uma sentença que condena o empregador a depósitos do FGTS ou da indenização, a famosa indenização de 40% do FGTS, ou em relação a um acordo feito na Justiça do Trabalho, o pagamento das parcelas relativas ao FGTS tem que ser feitas em uma conta vinculada do trabalhador ou do empregado. Ou seja, você não vai depositar o FGTS direto ao empregado. Seria melhor, se você parar para pensar, seria melhor fazer isso? Eu entendo que sim. Mas você tem que tomar muito cuidado, porque esse depósito em conta vinculada não é uma obrigação somente perante ao empregado, ao trabalhador, mas também, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, que tem o dever ali de gestão dos valores do FGTS. A União Federal também tem relação com esse valor. Por exemplo, quando se diz a correção monetária, juros moratórios, recolhimento de contribuição social. Então não é, entre aspas, vamos colocar assim, um direito exclusivamente do empregado. Há movimentações internas dessa conta vinculada, correção monetária, juros, recolhimento de contribuição social, que dizem respeito à União Federal e à Caixa Econômica Federal. Então, para o TST, meu querido aluno, minha querida aluna, você precisa fazer o pagamento em uma conta vinculada do FGTS. A empresa foi condenada a pagar R$5.000, vamos colocar aqui um valor aleatório, de depósito de FGTS e mais X mil reais, mais R$2.000 de indenização quanto ao FGTS. Vou pagar direto para o empregado? Não, você vai fazer esse depósito estritamente na conta vinculada do trabalhador. Agora, tome cuidado, você tem um dever de casa de ler aqui o tema 1176 do STJ, que também tem efeito vinculante, cuidado, também tem efeito vinculante, que para esse tribunal, o pagamento direto ao empregado diante de um acordo na Justiça do Trabalho ou um acordo que envolva FGTS, esse pagamento, preste atenção, direto ao trabalhador é considerado eficaz. Então, pessoal, com base aqui no princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, o STJ considera que o pagamento feito ao empregado, depois, lá do advento da Lei 9491 de 97, se houve o acordo,
e o empregador paga direto, esse pagamento é considerado, eficaz. Mas isso não retira a necessidade de comunicação aos órgãos de fiscalização competentes. Então, para o STJ, a empresa, o empregador poderia pagar diretamente ao empregado. Esse pagamento é eficaz. Professor, seria contrário então à decisão do TST? Eu vejo que não. É como se fosse, na minha opinião, são decisões complementares. Por quê? Porque mesmo a Justiça do Trabalho determinando que o pagamento tem que ser feito de forma não direta ao empregado, mas numa conta vinculante, caso aconteça diretamente, você considere esse pagamento eficaz para vedar o próprio enriquecimento ilícito do empregado. Ou seja, o empregado ele não vai poder, em uma ação, pedir novamente o FGTS, esse pagamento, mesmo que ele tenha sido feito fora da conta vinculada. Para o STJ, vai ser considerado eficaz. Aí, para a tese do STJ, você pode sim ter o direito de reclamação pela União Federal e pela Caixa Econômica Federal quanto a juros de mora, correção monetária, recolhimento de contribuição social em relação ao acordo feito entre as partes. Porque a União e a Caixa Econômica Federal não foram partes, né, desse acordo. Então, elas sim têm possibilidade de contestar. Agora, empregado, para o STJ não, porque se considera esse pagamento eficaz. Perfeito? Tranquilo? Então, veja, para o TST, paga para quem? Para o empregado? Não, na conta vinculada do empregado do FGTS. Sentença condenatória ou acordo realizado. Paga direto para o empregado? Não, paga na conta vinculada. Para o STJ, tema 1176, é considerado pagamento de um acordo na Justiça do Trabalho em relação ao FGTS direto ao empregado, considera eficaz. Lembrando o direito à União Federal e à Caixa Econômica Federal de contestar, porque não foram partes, desse acordo. Então, podendo contestar correção monetária, juro de mora, contribuição social, etc. Beleza? Então, esse é o primeiro tema. Cuidado, não deixe de ler para sua prova a Lei 8.036 de 90, porque tem despencado em provas. Magistratura do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, TRTs, tá bom? Vamos então para o segundo tema. Intervalo para mulher em caso de horas extras. Pessoal, isso aqui, ó, é importante, né? Artigo 384 da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal, sendo devidas no período anterior à sua revogação pela Lei 13.467 de 2017, a reforma trabalhista, horas extras pela inobservância do intervalo nele previsto. Não se exigindo, isso aqui que é interessante, ó, não se exigindo tempo mínimo de sobrejornada para a caracterização do direito ao intervalo. Então presta atenção, volta aqui comigo, tá? Volta aqui comigo. O que você precisa saber sobre esse tema aqui? Olha só. Antes da reforma trabalhista, nós tínhamos o artigo 384 que garantia à mulher, antes do início da prestação de horas extras, um intervalo de 15 minutos. Ou seja, perdão, pessoal. Ou seja, uma mulher que trabalhou 8 horas por dia e se precisasse ficar 20 minutos a mais, ela não trabalharia de forma direta. 8 horas mais 20 minutos. Não. Ela teria que trabalhar às 8 horas, pausar 15 minutos e depois fazer 20 minutos de horas extras. Essa era a regra do artigo 384. Nós tínhamos a discussão se era válido, se não era válido, e isso chegou ao STF lá no tema 528. E o Supremo Tribunal Federal também considerou como recepcionado pela Constituição Federal de 88 o artigo 384 da CLT. Não vou entrar aqui em fundamentos, se é bom, se não é, enfim. O que você precisa saber para sua prova objetiva é que o artigo 384 da CLT ele foi recepcionado pela Constituição. Então, até 10/11/2017, caso o empregador não observasse esse intervalo, deveria pagar os 15 minutos como horas extras para as mulheres. Mas toma cuidado. Se o empregador observou, ele tinha que pagar os 15? Esse intervalo de 15 minutos era remunerado? Não era remunerado. Ele só vai ser pago até 10/11/2017, um dia antes da entrada em vigor da reforma trabalhista, caso não fosse concedido.
É igual ao intervalo intra-jornada, 1 hora. Essa 1 hora é paga pelo empregador? Não, pessoal. Intervalo intra-jornada não computa na jornada. Esse intervalo de 15 minutos antes da prestação de horas extras para as mulheres também não computava, também não era pago. Somente assim o seria se o empregador não observasse esse intervalo de 15 minutos. Então, para que você veja aqui comigo, olha só. Vamos colocar aqui. Uma mulher trabalhava das 8 até as 17. E ela tinha que fazer 20 minutos de horas extras. Ela não começaria aqui, não. Aqui ela precisava ficar 15 minutos para depois fazer, 20 minutos de horas extras. Perfeito? Então, para o STF, vamos colocar aqui, não deixe de ler o tema 528, tá? Então, para o STF e para o TST, houve a recepção. O artigo 384 foi recepcionado pela Constituição Federal. Mas um detalhe importante para o TST, não há tempo mínimo. Ou seja, para que a mulher tivesse direito a esses 15 minutos, ela tinha que prestar mais de 30 minutos de horas extras. Não. Pode ser 1 minuto, como pode ser 5, como pode ser 50, 2 horas, 5 horas. Para o TST, não há tempo mínimo para que a mulher tivesse direito a esses 15 minutos de intervalo. Perfeito? Isso não constava na decisão do STF. Então lembre-se, STF e TST declararam a recepção do artigo 384 da CLT perante a Constituição Federal. Beleza, então até 10/11/2017, se o empregador não observasse os 15 minutos de intervalo antes do início da prestação de horas extras, deveria efetuar o pagamento como hora extra. Perfeito? Beleza? Agora, para o TST, não depende de tempo. Pode vir na sua prova. Maria, em 2016, iniciava o labor extraordinário de 10 minutos diários ou eventuais na semana, e o empregador não pagava esse tempo, não reconhecia esse tempo de 15 minutos do artigo 384 diante do tempo ínfimo de 10 minutos, 7 minutos. Não. Para o TST isso está errado, porque independe de tempo mínimo de horas extras para que haja o reconhecimento do intervalo do artigo 384. Beleza? Tranquilo? Nesse vídeo aqui, primeiro vídeo comentando decisões vinculantes do TST, finalizamos com mais ou menos 13 a 14 minutos. Se você quer mais vídeos sobre isso, dessa forma, comentando decisões, comenta para mim aqui, que se você gostou, se você achou bacana, que eu faço os próximos vídeos. E se esse vídeo bater 100 curtidas, olha só, 100 curtidas, eu disponibilizo ainda essa semana o próximo vídeo comentando teses vinculantes. E não se esqueça, por favor, de se inscrever aqui no canal para que você receba as notificações dos próximos vídeos comentando teses vinculantes do TST. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Achou que acabou? Não. Por favor, se inscreva no canal agora, curta o vídeo e comenta. Agora eu vou terminar. Um abraço, tchau, tchau.